Resiliência não é fácil não, né? O próprio nome já é até difícil pra gente falar. Mas a porta tá aberta. A gente vai ter que ser resiliente, porque se fizer algum barulho, vai dar merda. Resiliência. O próprio nome já é um bocadinho difícil, né? Mas resiliência é um nome muito bonito, que na época da minha avó dizia: não desisto nem por um cacete, pra trás nem pra dar impulso. Sabe? Essas coisas que idoso tem de persistência, que agora ficou com um nome bonito. Resiliência. Mas, falando de resiliência, momentinho livros. Olha esse livro, gente. Esse livro deve ser, nem sei de que ano que é. Eu escuto esse livro desde que... Nossa, quarequaquá. Esse aqui já era a 9ª edição. Eita porra, como é que eu vou saber aqui? Ah, o copyright Porra, tô perdida. Porra, Editora Record, Og Mandino, de 1982. 30 dias cambiando de hábito da vida. Não, de vida, pronto. Conheci esse autor, inclusive, eu tenho autografado boa parte dos meus livros que estão aqui na biblioteca do Gargalhadorismo, são livros que eu conheci o autor e tenho lá, ó. Não é dinheiro não, é autógrafo mesmo. Mas então, foi bem legal. 30 dias para cambiar na coça. 3 minutos. Que 30, louca? 3 minutos para o sucesso, com Ricardo Bellino. E eu aproveitei mais um bocadinho de Ricardo Bellino, que ninguém é fudido por acaso. Tá demais esse livro. Também conheço Ricardo Bellino. Também tá autografadinho pra mim, que eu sou dessas. E tem Manual do Orgasmo Sexo. Da Resiliência, que eu coloquei. Orgasmo é um pouco de resiliência, por acaso, né? Algumas mulheres, por exemplo, precisam ter resiliência porque nem sabem, nunca nem... Mas vamos falar dos livros de boa. Agora sim, Og Mandino, hoje uma pessoa me perguntou, pô, mas Og Mandino, isso é tão velho, tem coisas maravilhosas aqui. E eu penso que isso é meio que tipo um stand-up, tipo uma série de coisas. Tem sempre os pioneiros que começam um assunto, começam falando alguma coisa, mas com o passar do tempo, vem os seus seguidores que dão uma garibada, vamos dizer, guaribada, sei lá como é que fala o nome, para que aquele conhecimento fique mais moderninho, por acaso. Mas, se você for olhar, domine a arte de organizar a mesa de trabalho. Isso é 5S, meu amor. Organize seu local de trabalho. É virginiano esse cara, por exemplo. Como eliminar os maus hábitos, desenvolver entusiasmo à vontade. Tem uma série de coisas todas motivacionais de sabe Deus quando. Mas eu quero focar na história do Bellino, que o Bellino é um dos caras mais resilientes que eu conheço. E ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala que a principal característica dele é ser resiliente. E resiliência é uma das soft skills, com certeza. Soft skills. Por quê? É treinável. Você não nasce resiliente. Falar uma história bacana do Ricardo, ele se tornou sócio nada mais, nada menos do que Donald Trump. Eu fico imaginando que, se fosse comigo, você imagina a situação. Donald Trump, depois de um ano, aceitou conversar com o Ricardo Bellino. Quando o Ricardo Bellino chegou e foi começar a conversar com ele, Donald Trump falou: eu não estou num bom dia, você tem 3 minutos. Eu já estaria toda cagada. No momento em que ele falasse, você tem 3 minutos, eu ia dizer, nem se faz necessário tamanho tempo. Meto 10 no viado e vou-me embora. Porque eu não ia ter nem assunto para começar a falar. Porque eu ficaria intimidada um bocadinho. Não que eu não seja resiliente, tá? Isso aqui não é um atestado de derrota. Mas eu também não sou tão assim. E aconteceu uma situação também com o Ricardo. Olá, amiguinhos! No momento, Hora da História. Ricardo Bellino me ligou. E neste dia que ele me ligou, eu tinha acabado de receber mais de 10 negativas de todos os apoiadores e patrocinadores do meu festival. Eu estava no exato momento onde eu me dei conta que para eu seguir, eu ia ter que desembolsar do meu próprio bolso. Ou então desistir do meu festival, que era uma coisa que eu já estava comprometida com outras pessoas. E eu falando com ele, eu falei, Bellino, você é um cara super engajado, não desiste das suas palestras, resiliência. Mas quando é que a gente sabe qual é o momento em que a gente já está sendo teimoso, igual a porta, ou a gente só está precisando um pouco mais de resiliência? Quando é que a gente sabe desse limite? Nesse momento, eu falei, bom, tem que tomar uma decisão. Ele falou, olha, Badia, minha sugestão para você é, vai tomar um vinho, aproveita com seu marido, amanhã é um outro dia.
Se o projeto faz sentido pra mim, eu não desisto nunca. Aquilo ficou agarrado no meu coração, sabe? Ficou aqui assim, agarradinho, aquela pessoa que não desiste nunca. Porque é muito bonito ser falado, o brasileiro não desiste nunca. Mas esse não desiste nunca é difícil pra caceta. Essa tal dessa palavrinha da resiliência é um bicho que para você poder criar ele é difícil, porque normalmente é mais tranquilo você achar, não, acho que eu já tô teimando demais. Deixa eu só fungar o nariz com calma. Foi foda agora, essa foi ruim. E um outro livro, quase que esse vídeo é quase de Ricardo Bellino, cara. Quase todo de Ricardo Bellino. Um outro livro que Ninguém é Fudido por Acaso. Uma das coisas mais espetaculares que eu escutei desse homem foi: ninguém é fudido por acaso. Mas isso não é à toa. Porque do mesmo jeito que você precisa ter disciplina para o sucesso, você também tem que ter disciplina para a derrota, para ser fudido. Por quê? Porque todo dia você acorda e acredita que aquela merda não vai dar certo. O cara que é fudido, ele é resiliente. O puto é resiliente na derrota. Ele acredita verdadeiramente que tudo vai dar errado. Ele acredita que o projeto dele é um projeto de merda. Ele todos os dias acorda, olha no espelho e fala, ó dia, ó azar, é aquela merda daquela hiena. Uma das coisas mais lógicas que eu entendi o resiliente passa exatamente pelo lado contrário desse tipo de doutrinação. Ah, mas como é que faz para ter resiliência? Porra, como é que você faz para ficar com bíceps musculoso? Eu, por acaso, não sei porque eu não tenho bíceps musculoso. Mas dizem as boas línguas que também é treinável. A resiliência também é treinável. E eu vou lhes dizer, a gente vai descobrindo que a gente é resiliente com o passar do tempo. Eu, por exemplo, descobri que sou muito resiliente porque eu sou casada há 13 anos. Porra, quer ser mais resiliente do que estar casada com o mesmo homem há 13 anos? Isso é uma resiliência, não é? Então, eu conheci o Mark no evento do Ricardo Bellino, que foi em Barcelona. Por acaso esse livro é todo espanhol. Por acaso eu não hablo espanhol, mas eu sei que basta que tu abra a boca um pouquinho mais e lance a língua um bocadito mole, que já está a falar espanhol. Desde multitarefas mentira, não sei, Oscojan. Simplifica tu vida, Confúcio, enfim. A proposta dele é que o que você faz por 30 dias, ininterruptamente, com a mesma disciplina, aquilo passa a ser um hábito na sua vida. Mas o que eu quero dizer é, eu tenho muito problema para acordar cedo. Então esse é um hábito que eu nem quero cambiar, por acaso. Mas os hábitos que a gente precisa cambiar, a gente precisa fazer no mínimo 30 dias consecutivos para que eles possam, de fato, tomar uma forma, para que psicologicamente a gente possa ter aquilo forçadamente. E aí quando eu lembro de todas as coisas que eu fui resiliente, a resiliência, como eu já fiz por mais de 30 dias seguidos, por exemplo, do casamento, que tem mais de 13 anos vezes 365 dias, você começa a entender a força que tem dessa questão do hábito. E você entende que é isso que vai formando e você vai cambiando os hábitos. Falei de mais um livro. E só para contextualizar e dar um exemplo de como isso tudo é muito ponto de vista na questão da resiliência, no meu livro, no Gargalhadorismo, tá dizendo, eu entrevistei o Ricardo Bellino e o Ricardo Araújo Pereira. Ambos Ricardos, com visões completamente diferentes. O Ricardo Araújo Pereira é um dos comediantes mais importantes de Portugal. Uma sumidade e uma unanimidade, porque raramente eu nunca vi ninguém falando, o Ricardo Araújo Pereira é mais ou menos. Não. Eu sempre vejo as pessoas falando, é espetacular, é 5 estrelas, é ficha, etc. Então o Ricardo Araújo Pereira atribuiu o sucesso dele, claro, ele trabalhou, fez as coisas, mas ele disse que boa parte foi sorte, porque ele estava com as pessoas certas, no lugar certo, as coisas aconteceram. E que ele jamais teria a resiliência de alguns comediantes que começaram fazendo stand-up em stand-ups em comedy club, com 10, 5 pessoas, que por acaso eu ainda estou nesse nível, eu faço. Mas ele falou que ele jamais teria seguido, como por exemplo o Steve Martin, que durante quase 10 anos se apresentava para quase ninguém. E ali eu pude entender, se naquele dia da ligação
que eu estava super vulnerável e suscetível, eu tivesse sido abordada pelo Ricardo Araújo Pereira e não pelo Ricardo Bellino, o festival não tinha acontecido. Então, essas coisas são muito impressionantes. Às vezes, o entorno exerce sobre você uma força tão grande que você é capaz de mudar algumas convicções. Então, o mais importante da questão da resiliência, que eu acho, é trabalhar a resiliência de ser resiliente. Porra, agora, que isso, gente? A resiliência de ser resiliente. É isso que eu acho que tem que ser. E aí eu vou deixar você com essa reflexão. Para você que é resiliente e eu também, enquanto você não me seguir no canal, eu não vou parar de fazer vídeo. Isso significa que é importante você seguir para a gente poder continuar. Termino aqui com resiliência. Bom, falei da resiliência.